Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre maternidade, né? Alguns desafios, um pouquinho, né, das minhas experiências, né? Para quem não me conhece, eu fui mãe com 14 anos, né? Com 14 anos eu tive a minha primeira filha, com 19 eu tive a segunda e com 29 eu tive o meu terceiro filho. E é muito, sim, realmente desafiador você ter filhos nova, quando você... O primeiro filho, eu acredito que não só nova, mas quando é o primeiro filho é muito desafiador você ter tempo para cuidar da casa, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, né? E na época, quando eu tive a minha mais velha, pela minha idade, não teria como eu trabalhar, né? Então, eu tive muita dificuldade para colocar tudo em ordem, sabe? Manter a casa arrumada, porque na minha época, nessa época, em 1996, na minha época, as crianças usavam fralda de pano. Então, as mamães antigas vão saber que a gente usava fralda de pano. Por quê? As de fralda descartável, na nossa época, era muito pouco. Era um pacote desse tamanho assim, mais ou menos. E poucas fraldas, e era muito cara. Então, tipo, para você comprar uma fralda descartável, na minha época, era mais quando você fosse sair, alguma coisa assim, né? Só assim, é difícil, gente, porque era muito caro. E pouco, vinha pouco, né? Não compensaria. Então, a gente comprava 200 fraldas de pano, aquele de bichinho, todo branco. E a gente lavava à mão, porque eu não tinha máquina de lavar, né? Eu não tinha condições de comprar a máquina de lavar, não. Tanquinho, porque máquina de lavar, na minha época, era para quem tinha dinheiro, tinha condições financeiras. E como eu não tinha, nem tanquinho eu tinha, então eu esfregava lá no tanque. E nessa minha época, então, para você lavar 200 fraldas, fora que a gente usava calça plástica, que se diz, apanhava a fralda, apanhava tipo uma calcinha com botão, para que não vaze o xixi para fora, então ele segurava, né? Então, se chamava na época calça plástica. Eu não sei como se vocês dizem hoje, porque na verdade hoje em dia tá tão fácil, você usa descartável e acabou, né? É muito mais fácil e também é mais higiênico, é melhor pra pele do bebê, porque a fralda de pano ficava úmida, então ficava em contato com a pele do bebê sensível e aonde dava assadura. E hoje tá muito mais fácil, né? Não que a fralda descartável não tenha contato com a pele, porém ele absorve, então ele não deixa inflamar ou dar alguma queimadura. Queimadura que fala? Assadura. Então, nessa época era muito difícil para mim. Eu tive dificuldade, assim, de conciliar casa com filho. Porém, né, fui fazendo o que dava para mim fazer, né? E depois eu tive a minha filha com 19. E, perdão, gente, tô com um pouco de sono. Com isso, com 19 anos, eu já tive a segunda filha. Então, eu já tinha experiência como cuidar de criança. Porém, gente, eu não tinha muita paciência. Eu era muito nervosa, eu não tinha paciência com criança. Nessa época, eu não tinha paciência nenhuma. Quando eu tive a minha segunda filha, ainda usava fralda de pano, mas não tanto quanto a descartável. Porque na época da minha filha já vendia, né? Meu Deus. Na época da minha filha, a segunda, ela já tinha bastante fraldas descartável com pacote grande. Tanto que lenço umedecido era aqueles baldão grande, grosso, sabe? Grandão assim, bem grande mesmo. Mas não se lembro quantos quilos tinha ali. Bastante lenço. E dava um mês pra usar. Eu lembro como se fosse hoje, dá pra usar um mês esse lenço umedecido. Então, na época, eu gastava mais ou menos, na época, uns R$ 10
uns 10 reais, 10, 20 reais, mais ou menos. Acho que perdoa. Perdão, né, gente, porque eu tô com sono. Então, a educação é muito mais difícil do que cuidar. Porque cuidar, você dá banho, dá comidinha, faz tudo isso aí, não é tão difícil. Mas a educação realmente é algo muito difícil. Que nem da minha primeira filha, a mais velha, eu gritava, gente. Eu gritava, eu brigava com ela, dava as palmadas, sabe? Por qualquer coisa, sabe? Que eu falava, não pode pôr a mão ali na tomada. Ela teimava e eu brigava de novo, pegava. Aí eu batia na mão dela. Eu não tinha paciência, sabe? De ficar explicando, de ter, ensinar, sabe? Fazer de outra forma que tirasse a visão dela da que ela estava me desobedecendo. E ela me desobedecia muito, então eu, né, nas palmas. Aí, quando eu tive a segunda filha, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi tirar, abriu a gaveta de fralda e tirou uma por uma e jogou no chão. Quando eu vi aquela arrancando, eu gritei com ela. Você não pode jogar a fralda daí! Deixa a fralda dentro da gaveta! Aí coloquei dentro da gaveta arrumado e fechei. Ela abriu de novo e jogou. Olhou pra minha cara e começou a jogar. Sabe? A fralda. Eu subi o sangue já, que eu já tava nervosa. Eu fiz... Respirei fundo. Aí eu falei assim, filha... Fiquei bem na posição do rostinho dela, assim, bem pertinho do rosto dela. Filha, essa fraldinha aqui, e mostrei pra ela, essa fraldinha aqui é pra você usar. Se você pôr no chão, vai ficar sujo. Então, vamos guardar aqui dentro, não pode mais tirar e jogar fora, tá bom? Eu coloquei e arrumei, ela viu arrumando, eu fechei a gaveta, ela olhou pra mim, saiu, que ela tava no andador, saiu andando, ela saiu andando e foi até pegar o brinquedo dela, mexer com outra coisa. Então, ali eu percebi que cada criança tem um jeito certo de conversar. Muitas das vezes, a desobediência da criança é porque a gente briga muito, a gente grita e no que a gente grita irrita elas, né? Então a gente fala, não pode, não pode, não, não sei o que, e fica gritando, né? E a criança, ela se irrita, né? Se você dá umas palminhas, ela tem o sentimento de que você não ama ela quando você bate. Ou quando você grita, entendeu? Então, cada criança, você tem que analisar a sua criança, né? No caso, eu analisei a minha filha mais velha e a segunda, entendeu? Eu analisei. Aí, com 29 anos, eu tive o meu terceiro filho. Então, já se passaram 10 anos da segunda pro mais velho. Já foi totalmente diferente, gente. Totalmente. Por quê? Porque quando eu ia ensinar o meu filho qualquer coisa, eu mostrava pra ele, falava pra ele como que era, pega aqui no, né, pra você sentir. Ah, esse aqui é o brinquedinho, esse aqui é amarelo, esse aqui é azul. Sempre ensinava, desde bebezinho, eu falava a cor, o que que era, que bichinho que era. Se fosse um elefante, é um elefante azul, filho. Quando ele ia mexer uma coisa de perigosa, ó, não põe a mãozinha, senão, dói, faz dodói. Então fazia gesto, eu mostrava pra ele que era perigoso. Aí às vezes ele ouvia, às vezes não, por curiosidade. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar, a distrair ele com outras coisas. Então eu falava assim, ó, não mexe aqui. Por exemplo, se ele fosse mexer maquiagem minha, tipo batom. Esse aqui é o batom da mamãe, tá? Não pode mexer. Vamos pegar o seu brinquedo? Então, eu ia lá, pegava o brinquedo dele. Vamos brincar com a mamãe? Aí eu pegava e distraía ele, dava o brinquedo e ia brincar com ele. Certo que muitas mães não vai ter essa paciência, não vai ter, às vezes, o tempo de fazer isso. Mas dos 2 filhos meus, depois que eu tive meu terceiro, fez muita diferença. Por quê? Porque ali
o meu filho já não... Eu não... Se eu falar pra vocês que dei uns tapas no meu filho, não dei quando pequeno, gente. Eu não dei. Eu não precisei dar umas palmadinhas, sabe? Eu conversei, sempre conversei com amor, com carinho, com dedicação, dava atenção. Aí ele começou a idade que ele já podia comer sozinho. Aí eu falava, você quer comer sozinho? Vamos comer gohan? Aí, que é arroz, né? Aí ele pegava o pratinho e comia. Aí assim, ó, a mamãe vai ensinar. Botava o colherzinho certinho pra ele pegar e comer. Porque a criança pega assim, né? Assim, né? Aí pegava direitinho na mão dele, pegava e comia. E eu fui ensinando com toda a paciência do mundo, sabe? Com todo o cuidado. Então, a maternidade, ela não é um bicho de 7 cabeças. E também não é uma coisa de frustração, como eu vejo muita mãe se frustrando, né? Por quê? Isso vai de cada tempo, de cada caso, gente. A minha primeira filha, na amamentação, eu tive febre de 40 graus. Meu seios endureceu, virou pedra. Eu sofri muito, sabe? Muito mesmo. E tinha que fazer compressa, puxar, né? Tirar o leite na mão, porque eu não tinha maquininha. Então eu tirava aquela dor, eu, sabe, cansada. Não foi fácil. Cortou, sim, né? Onde ele amamenta, onde o bebê abocanha. Porque tudo isso é pegada, mal pegada, o neném pega no peito errado, então aí machuca. E eu sofri isso, né? Da segunda também passei, mas passei menos. Eu passei pomada, comprei a pomadinha que podia depois passar a pomada e deixar, e quando ele fosse amamentar, podia dar a amamentação pro neném sem precisar ficar limpando a pomada, né? Às vezes eu limpava, às vezes eu não dava tempo com o neném chorando, eu amamentava assim. E foi um pouquinho difícil também a amamentação, mas não empedrou ao ponto de da febre, nada disso. Eu tive o leite normal, com quantidade, podemos dizer, exata, né? Agora, do meu filho, foi um pouquinho mais difícil, porque, tipo assim, das minhas 2 filhas foi parto normal e do meu filho foi parto cesárea. E depois, no outro vídeo, eu posso estar falando sobre isso. E eu tive, sim, um pouco de dificuldade, porque eu não tive febre, mas empedrou meus seios, né? Rachou na hora da amamentação, porque o meu filho mamava e sugava com muita força, né? Porque menino suga com muita força. Mesmo que ele abocanhava certo, ele sugava com tanta força que machucou a minha pele. E tive, sim, dificuldades. Não vou falar pra vocês que eu não passei por frustrações, que sim. Porque assim, gente, eu passei por frustrações depois de quando ele estava grandinho. Mas agora na idade... Agora que ele tá na idade pra entrar na adolescência, eu tô tendo bastante dificuldade, sim. Mas quando ele era pequeno, eu já não tinha essa dificuldade. Eu já conseguia lidar. Não é fácil, mas eu conseguia lidar para cuidar dele. Eu nunca falei pros meus filhos que eu me arrependo de ter tido eles, embora eu fui mãe com 14 anos. E eu não me arrependo na minha vida de ter sido mãe com 14 anos. Mas não é porque eu não me arrependo que eu concordo com as meninas jovens de hoje em dia ficar grávida com 14 anos. Que eu fiquei grávida com 13 e ganhei com 14. Nessa época, eu passei por muitas coisas na minha vida, que eu não posso falar no outro vídeo, se vocês quiserem saber, da minha vida na adolescência. E eu quis ter a minha filha. Só que quando eu quis ter a minha filha, eu não pensei que era a consequência da dificuldade financeira para cuidar da minha filha. Porque, logicamente, qual mãe que tem o sonho de ter um filho, não quer dar um quarto para um filho, quer a roupa de princesa? Quem que não quer isso, né? Eu tinha esse sonho desde minha infância, desde pequenininha, de casar, ter meus filhos, um monte eu queria ter dentro da minha casa, ao redor da mesa, sabe?
depois não foi assim que aconteceu. Muitas coisas aconteceram na minha vida que não deu pra ser assim, né? Não tô romantizando, tá? Ter filhos cedo. Porque hoje eu entendo a minha mãe, o desespero dela quando eu fiquei grávida com 13 anos. Então, esse é um vídeo pro próximo vídeo, né? Uma mensagem pro outro vídeo, né? Para ficar extenso. Então, eu quero falar um pouquinho só sobre a maternidade, como foi as minhas dificuldades. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais, quiser perguntar para mim, gente, olha, eu falo para vocês. Como eu comecei a cuidar do meu filho, do Davi, eu comecei a ensinar ele muitas coisas que eu não ensinei a meus filhos quando pequeno. O jeito de tratar, o jeito de cuidar, sabe? Todas essas coisas que eu faço com meu filho, eu não fazia com as minhas filhas porque eu não tinha experiência. E também não aprendi isso dentro da minha casa. Então, quando eu tive o meu filho, eu fiz totalmente diferente tudo. Tudo que vocês imaginaram. E quando eu assisti pela primeira vez a Flávia Kalina, ela ainda não tinha a Vitória mais velha. Eu comecei a assistir o canal dela e ao decorrer que ela foi ter a primeira maternidade, a Vitória, ela começou a falar sobre a maternidade. E eu me identifico muito com ela, porque mesmo sem eu conhecer nada da maternidade, como ela se expressava, eu já estava fazendo com meu filho. Não é romantizando, gente, mas falando pra vocês, é possível você fazer isso com seus filhos. Só que a gente tem que ter preparo nosso emocional. O nosso emocional tem que estar preparado para que a gente aprenda a lidar com as dificuldades, a saber falar a palavra certa de você pronunciar. Nada é fácil, gente. De verdade, nada é fácil. Né? Se você quiser fazer uma prova para fazer um concurso ou entrar numa faculdade, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tudo na vida não é fácil. Tudo é difícil. Mas requer o quê? O nosso desempenho, a vontade de querer mudar e ser melhor a cada dia como mãe. E é isso que eu procuro em mim, a ser a melhor versão da Cíntia aqui, ó. A melhor versão para os meus filhos, para minha família, para minha casa. Então, por isso que eu procuro métodos e procuro, primeiramente, buscar em Deus a sabedoria de Deus. Porque tudo que eu consegui fazer foi porque eu pedi sabedoria para Deus. Hoje eu entendo como que é que você pode mudar todo o seu... a forma de você falar e educar seus filhos. Tô falando que eu sou 100% que eu faço assim. Porque às vezes a gente sai sim da linha, a gente perde a paciência, fica nervosa, sim. Mas a gente tem que ter autocontrole, a gente tem que ter domínio próprio. Para a gente procurar ser a melhor versão de nós mesmas, viu? Então é isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E, gente, não deixa de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você gostaria de saber. Você quer saber como que foi a minha adolescência, por que eu engravidei com 13 anos. Quiser saber um pouco mais da minha vida, vocês podem fazer a pergunta aqui embaixo, tá? Gente, e também, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para que você receba mais notificações do meu vídeo. E é isso aí, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.